Vamos iniciar então com o professor Jonas Arraes, meu colega do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Nós somos sócios do Instituto Histórico. Quando a gente tiver o roteiro da Cidade Velha, a gente termina lá com um passeio no Instituto Histórico. O Jonas acabou de defender uma tese de doutorado maravilhosa sobre o maestro Carlos Gomes. E lógico, ele faz toda a contextualização. O maestro foi diretor aqui do teatro, lá no fim do 19. E eu pedi então para o Jonas falar hoje do que foi o Teatro da Paz ontem e qual essa importância hoje também nesse contexto da cidade de Belém. Maestro, uma honra ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença. É a segunda vez que ele vem nesse nosso projeto. Ele já veio no roteiro anterior, antes da pandemia, né? E agora nós temos aqui a presença aqui para brilhantar o nosso projeto. Por favor, faça o silêncio. Silêncio, para todo mundo ouvir, por favor. Tá? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Inicialmente agradecer à professora Gorete a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouco do nosso Teatro Monumento, Teatro da Paz. Direto, ele foi construído, terminou sua construção, é inaugurado em 1878. Este é um período em que o presidente da província do Pará, então, com sua equipe, entende que a capital da província precisava de um teatro que refletisse o desenvolvimento que começava naquele tempo com a economia da borracha. Este é um teatro de ópera. Qual a diferença? Não é um teatro só que tem concerto, que tem um palco só para concerto. Ele foi um teatro preparado para ser um teatro de ópera. Nós tínhamos tido no século XVIII um pequeno teatro de ópera, a Casa da Ópera, do lado do Palácio, do lado do Museu do Estado, Palácio Lauro Sodré, ali onde hoje mais ou menos é o Ministério Público, por ali. E era muito pequeno e começou o século XIX. Nesse período de 1878, então ele é inaugurado. Já em 1880, se iniciou uma série de temporadas líricas, chamadas cenas líricas, e hoje também tem essas temporadas líricas, só que hoje chama Festival de Ópera. 1880, então, tem a primeira temporada lírica do Teatro da Paz, em que estreia a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. O Guarani tinha estreado no Scala de Milão, no Teatro de lá em Milão, em 1870. Uma década depois ele estreia aqui em Belém. Carlos Gomes era esperado, mas não veio, foi para o Rio de Janeiro. Quando chega em 1882, exatamente 140 anos atrás, estreia na terceira temporada lírica a ópera Salvator Rosa, de Carlos Gomes. Então ele vem a Belém pela primeira vez em 1882. Então foi uma grande festa quando ele chega, o teatro iluminado. Nos dias dos ensaios da ópera, ele foi saudado por estudantes, foi levado em procissão pela cidade desde que chegou lá no Porto. 1882, então, é um ano significativo, completa esse ano 140 anos da estreia de Salvator Rosa, que é a segunda ópera mais conhecida dele, né? Uma história muito interessante, em que ele de novo faz uma ópera que se torna muito popular, com muitas áreas muito populares. Ele é um teatro de ópera também por se caracterizar uma coisa diferente do teatro de concerto, por exemplo. Ele tem um fosso na frente da plateia, você tem o palco ao modo italiano, ele é ligeiramente inclinado, para quem está na primeira fila da plateia poder enxergar os músicos que estão lá no fundo. Se colocar uma bola de bilhar no fundo do palco, ela vem deslizando em direção à ribalta. O que é que acontece? Antes das reformas, o teatro passou por várias reformas. Antes da reforma de 1904, não tinha um fosso como ele é hoje. Tinha um lugar onde ficavam os músicos abaixo, na frente do palco, mas embaixo. Esse lugar se chamava orquestra, que é uma palavra grega que significa o lugar onde estão os músicos. E foi essa palavra que deu
denominação aquele grupo musical chamado orquestra. Então, essa orquestra era só na frente do palco. Com a reforma, foi então feito um fosso abaixo do palco, que é o que se conhece hoje. Porque então toda a cena lírica, todo o drama da ópera acontece em cima do palco e embaixo os músicos ficam. Então, se vocês tiverem oportunidade, já tiveram de ver uma ópera, é assim que funciona aqui. O Teatro Salvador, por exemplo, Teatro Castro Alves, esse fosso tem um elevador que leva a orquestra até a altura do palco para receber os aplausos finais. Aqui não. Então, ele passou por várias reformas. Uma das reformas que ele passou aí no século XIX, início do século XX, diz respeito a essa frente dele aí. Aquelas colunas que estão lá, que agora são 6 colunas, elas eram aqui na frente, em cima dessas entradas, né, dessas portas. Eram 7 colunas e 6 entradas. Por motivo que os arquitetos discutiram e também porque estava caindo aquela frente, foi recuada, então passou a ter, né, 5 colunas, 5 entradas e 7 colunas. Aí a gente tem um número diferente, 6 colunas agora, que tem 5 entradas ímpares e as colunas em par. E lá em cima colocado aquelas esculturas, aqueles bustos que significam as artes dramáticas, literatura, música e o brasão do governo do estado do Pará. Essa foi uma das muitas reformas. Recentemente, muito recentemente, agora nesses últimos anos, foi feita uma nova reforma no Teatro da Paz. Eu queria também destacar 2 maestros em relação a esse teatro. O Carlos Gomes, é claro, ele esteve aqui em 1882 para a estreia de Salvator Rosa. Ele teve em 83 como empresário, trazendo uma companhia lírica, não deu muito certo. Ele teve em 1895, quando ele é convidado pelo governador Lauro Sodré e o intendente Antônio Lemos, para ser diretor do Conservatório de Música do Pará, que estava sendo criado em 1895. Então ele volta para a Itália, aí a doença começa a aparecer, um câncer na língua. Ele volta para a Itália, retorna em 1896, abalado pela doença e abalado pelo fato dele apoiar o Dom Pedro II, de ser um monarquista reconhecido. Não que ele tivesse essa coisa de dizer que era monarquista, mas ele foi apoiado pelo imperador e ele era fiel ao imperador. Ele foi convidado a compor o hino da República, lá no Rio de Janeiro. Ele se negou e por isso ele foi proscrito. Ninguém queria ele, como ele mesmo disse, no Rio de Janeiro, nem para ser porteiro do conservatório. Resultado, Belém o acolheu novamente em 1896, ele chega aqui no final do primeiro semestre, muito doente, mas mesmo assim ele assume a direção do Conservatório de Música, que era o Conservatório de Música do Pará, que começou a funcionar. Ele subiu as escadas, ali naquela casa onde funciona a Academia Paraense de Letras hoje. Lá foi o primeiro conservatório de música que ele foi diretor. E ele morre a 16 de setembro de 1896 em Belém do Pará, sem um cortejo enorme em direção ao cemitério da Soledade. Depois ele tem a missa de corpo presente na Sé e o corpo dele vai embora para Campinas. Muito bem. O outro maestro que é ligado, entre tantos outros, ao Teatro da Paz é o maestro Valdemar Henrique, né? Que no final da década de 60 teve uma pequena reforma de estabilização e ele é chamado a voltar para o Pará nesse final da década de 60, início da década de 70. O maestro Valdemar Henrique morou aí. Então foi nesse período, mais ou menos no ano de 1974, 75, ele era o diretor quando eu o conheci, ainda jovem, estudando música na universidade. Então, ele me apresentou a um músico que estava no Rio de Janeiro, que tem o mesmo sobrenome que eu, e eu então pude conviver um pouco com o maestro Valdemar Henrique, um símbolo da nossa cultura, da nossa música. Foi diretor por vários anos, era uma pessoa maravilhosa. A gente não tinha dinheiro para pagar ingresso, ele botava todo mundo para dentro, os alunos de música, era de uma generosidade enorme o maestro Valdemar Henrique. Então esses 2 nomes estão ligados. Claro, poderia-se falar muito mais sobre esse teatro, mas eu quis só dar essa pequena paisagem dessa casa que está aí, que é nossa,
e que tem hoje, além das temporadas líricas, tem diversos outros espetáculos, e ao longo da sua história ele teve também muitos outros significados. Em 1807, aí depois da inauguração dele, logo no início da década de 1880, foi criado o chamado Conservatório Dramático Paraense. Não era uma escola de música, mas era uma instituição que cuidava de vários assuntos em relação às artes e letras. Esse conservatório foi feito para cuidar da dinâmica do teatro, inclusive censura de espetáculos. E a Associação Lírica Paraense foi criada também nesse período para poder subsidiar os espetáculos que aconteciam aí. É isso, professora Gorete. Muito obrigado. Uma pequena paisagem do nosso teatro. Obrigada. Ana Paula e Luan, por favor. Obrigado, Maia.